Segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, começamos o Tempo Comum, começamos um tempo valioso em que, de fato, as coisas importantes que dizem respeito ao nosso caminho começam a ocorrer. O Tempo Comum é um tempo litúrgico, uma fatia do ano litúrgico, que nos diz respeito, na maioria, em termos compactos, cronológicos. O tempo comum ocupa a maioria desse espaço que é próprio do tempo comum. Trata-se do segmento, porque tudo começa assim. Nós não escolhemos, ele nos escolheu. E nós sabemos disso na situação vocacional dos apóstolos. Nenhum deles foi escolhido por Deus senão para segui-lo. E seguimento significa muito, sabemos disso. Mas ainda não se trata de uma simples crônica do que Jesus fez, um jornalismo. O Tempo Comum não é um jornalismo sobre Jesus. Já seria interessante, temos um diário. Inclusive, muitos tentaram fazê-lo dentro do âmbito dos profetas, mas não foram aprovados e considerados canônicos. São chamados livros apócrifos. Nos evangelhos, não. Nos evangelhos canônicos, o que temos é a continuação e talvez o objetivo da encarnação, revelar-se. Por isso, o Natal tem dois momentos, o nascimento e depois a epifania, a manifestação. Jesus é manifestação do Pai. E São João, inclusive, nos relata, melhor, nos indica que essa manifestação tem uma meta: destruir as obras do maligno. Foi para isso que ele se manifestou, diz São João na sua primeira carta. Pois bem, hoje vamos à primeira leitura, porque o cristianismo abraça o Antigo Testamento, não porque é judeu, há muita coisa em volta deste nome judeu, mas porque é palavra de Deus. Muitos cristãos na antiguidade desejaram liberar-se do Antigo Testamento, porque suas escrituras eram grosseiras, porque a própria imagem de Deus no Antigo Testamento parecia-lhes inadequada. Pois a igreja rejeitou esse desejo, ao contrário, e o colocou em unidade com todo o Novo Testamento. Aliás, porque Jesus é novidade. São Paulo disse no dia da Epifania, na carta aos Efésios, que nunca dantes fora conhecido o mistério que agora, pelo Espírito, foi revelado aos profetas, aos apóstolos e aos profetas. Portanto, no Novo Testamento há uma novidade, uma descontinuidade, mas não é tão descontínuo a ponto de ignorar as profecias. Ao contrário, elas não foram uma palavra em vão e nem mesmo uma palavra só a Israel. As profecias ganham seu verdadeiro sentido à luz dos evangelhos.
Por isso, vamos ouvir desse segundo domingo do tempo comum, o profeta Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não terei repouso. Enquanto a sua justiça não despontar como aurora, e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem a tua terra deserta, mas hão de chamar-te predileta, e a tua terra desposada, porque serás a predileta do Senhor, e a tua terra terá um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Veja, eu insisto sempre nessa abordagem linguística e, ao mesmo tempo, literária. Poesias não são simples relatos. A poesia, ou melhor, a profecia como conteúdo, precisa de uma linguagem mais profunda do que a crônica, do que a prosa, que é a poética. E isso se expressa na forma do narrado, da comunicação. Nós conhecemos elementos, há estudos interessantes, talvez um dos mais notórios na área bíblica, é de Alonso Schecker, sobre a poética ou a poesia hebraica. E um elemento básico, rudimentar da poesia hebraica, que nós encontramos nos Salmos, sobretudo, lemos poesia hebraica quando rezamos os Salmos todos os dias, lá está. Por exemplo, uma forma poética interessante que é o paralelismo. Ora ele é sinonímico, ora ele é antonímico. Isto é, ora ele trabalha para revelar o sentido a partir de sinônimos, as sentenças paralelas se expressam o sentido total através de semelhança, ora através de diferença. Vamos dar um exemplo. Por amor de Sião, por amor de Jerusalém. Assim começam os dois dísticos do mesmo verseto. Não me calarei, não terei repouso. Vejam, para o leitor, a repetição tem duas consequências. A primeira é chatear-se. Nós costumamos dizer, ai, fulano é tão repetitivo, o padre hoje foi tão repetitivo. A repetição pode gerar tédio. Por isso, a repetição poética não o faz. Ela estabelece paralelos usando expressões que, neste caso, se apresentam como sinônimos semânticos. Calar, ou melhor, não calar, não repousar. Depois, ele diz a sua justiça, enquanto sua justiça não despontar como aurora, e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Então, o paralelo aqui é salvação e justiça. Depois veremos que será também glória. E aqui, não despontar, não resplandecer, dois verbos da iluminação, da glória. Despontar como aurora, resplandecer como facho ardente. Então, na verdade, o segundo efeito do paralelismo, quando de fato bem construído, é escavar na consciência do leitor ou do ouvinte, através de caminhos paralelos, reforçar significações. Mas o que nos interessa nesta leitura do capítulo 62, lembrando que esse texto, essa profecia, melhor dizendo, ela é comunicada dentro do limítrofe do exílio da Babilônia.
Isto é, o exílio está por terminar, e o término do exílio também é o término de uma lição, se quisermos ler dentro da ótica do Antigo Testamento, de um castigo, de uma correção. A palavra castigo está proibido na Igreja Católica, em muitos ambientes, enfim, como uma correção. E agora, a profecia, além de ter comunicado a Israel os motivos e os responsáveis pelo exílio foram os pecados impenitentes de Israel. Porque lembrem-se que a profecia ocorre antes do exílio, durante e após o exílio. Ou seja, Deus acompanha todo o processo de conversão de Israel. O pecado sem arrependimento, ele gerou um estado de injustiça e chamou a atenção da ira de Deus. Disparou o mecanismo da ira de Deus, isso é do conserto e da recolocação, restauração da justiça. Mas agora é hora de promessas amorosas. Por isso a poesia vai dizer que aquela terra vazia não é mais terra abandonada depois de 64 anos. Não é mais terra deserta, mas é predileta e esposada. Predileta do Senhor. No mundo poligâmico, isso tinha um grande significado, que aquele senhor tinha muitas mulheres, mas uma era a sua predileta, aquela que lhe daria herança. Ela agora, Jerusalém, é a alegria do marido, a alegria do teu Deus. Isto é a promessa que todos os profetas vão carregar nesse período da nova e definitiva aliança. Veja espetacular essa leitura, porque ela ilumina o evangelho que ouvimos. O evangelho em que Jesus interrompe o fracasso do matrimônio em Caná. Eles não têm vinho. E oferece-lhes, no fim, vinho melhor, testemunhado pelo cerimoniário. Sinal da glória de Deus e de uma nova aliança.